Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou mandar um forte abraço hoje para o meu amigo que trabalha ao lado meu lá na empresa, tá bom? Ele é funcionário igual ele é funcionário novo, né? Chegou novo lá, é o Aleilson. Forte abraço para você. Eu compartilhei, né, uma das mensagens aqui do YouTube com o Aleilson e ele compartilhou com outras pessoas, gostou. Espero que você goste também dessa mensagem, tá bom? Um forte abraço para você, gratidão por você ter compartilhado com outras pessoas. Se você gostar dessa mensagem, eu vou compartilhar com você também que nós temos amigos, né, missionários que compartilham a mensagem nas casas das pessoas também, tá bom? E aí, então, você pode receber essa mensagem em casa também. Vamos lá, então, aqui, hoje a gente vai estudar Mórmon, capítulo 2, tá bom? Eu vou explicar aqui o que está acontecendo nesse capítulo. Então, o capítulo 2 aqui, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que nesse mesmo ano começou a haver guerra novamente entre os nefitas e lamanitas. Nefitas e lamanitas aqui é dois grupos diferentes. Os lamanitas não seguiam a Deus, né, e os nefitas seguiam. Porém, nessa época aqui, até mesmo os nefitas estavam degenerando, caindo na incredulidade, com muita iniquidade também. Na verdade, eles estavam igual aos lamanitas, né? As escrituras dizem que eles estavam igual ali em pecado, tá bom? Fazendo as mesmas coisas ruins que eles. Mas aqui começou a haver guerra. Depois de 4 anos ali, que eles não tiveram guerra, novamente começaram a ter guerra. E aqui o registro diz também que apesar de Mormon, né? Ele que está escrevendo esse registro aqui, apesar dele ser muito jovem, ele foi chamado ali como capitão, né, do exército dos nefitas. Né? Ele foi comandante de seus exércitos aqui. Aqui diz que ele marchou à frente de seu exército e ele tinha apenas ali 16 anos, né? Com 16 anos, ele foi colocado ali como comandante dos exércitos dos nefitas. Bom, os lamanitas caíram sobre eles para tentar derrotá-los e estava conseguindo. Os exércitos dos nefitas estavam amedrontados, né? Com medo ali dos lamanitas e eles fugiram então. Eles fugiram para uma cidade, para o país do norte ali, uma cidade chamada Angola. E ali naquela cidade eles fizeram fortificações, pensando que assim os lamanitas não conseguiriam sobrepujar eles, apesar de porque eles estariam dentro de uma fortaleza. Mas mesmo assim, a gente vê que os lamanitas eles conseguem expulsar eles de lá e persegui-los. E novamente eles vão para uma outra cidade, reúnem um grupo forte de pessoas ali para tentar combater os lamanitas. Novamente perdem a batalha, fogem de novo. Então, a gente está vendo aqui que os nefitas eles estão lutando com suas próprias forças. Deus já não estava no meio deles, tá bom? Por conta dos pecados e iniquidades que eles estavam fazendo ali. Então eles foram expulsos também lá da cidade de Davi que eles haviam chegado. E depois eles fugiram para outra cidade chamada Josué. E assim aconteceu com eles aqui, né? No versículo 7 diz assim: Aconteceu que reunimos nosso povo o mais depressa possível, para que pudéssemos juntá-los em um só grupo, querendo reunir as forças aqui, né, para derrotar os lamanitas. E aqui diz, né, que apesar dessa grande ameaça que estava sobre eles, dos lamanitas destruí-los, ainda assim eles não se arrependiam ali de seus pecados. E aí os lamanitas veio contra eles, né, e os lamanitas e os nefitas têm uma grande luta aqui. Porém, nessa parte da guerra aqui, os nefitas conseguem sobrepujar os lamanitas, tá bom? E eles acabam perseguindo os lamanitas ali, colocando os lamanitas em fuga. Eles estavam aqui, aliás, num princípio de arrependimento, né? Devido a essa ameaça da vida deles aqui, eles estavam num princípio de arrependimento. Vamos ver aqui, ó, versículo 10 em diante. E aconteceu que os nefitas começaram a arrepender-se de suas iniquidades e começaram a clamar, como fora profetizado por Samuel, o profeta, porque eis que ninguém podia conservar o que era seu, por causa dos ladrões e bandidos e assassinos e as artes mágicas e feitiçarias que havia na terra. Então a terra estava totalmente corrompida aqui e havia tristeza aqui entre eles, tá bom? Aqui, inclusive, o povo começou a lamentar-se porque eles perdiam as coisas que eles escondiam. Deixavam a ferramenta no lugar, no outro dia já não estava.
né? Havia muitos ladrões, então esses ladrões roubavam e a terra estava amaldiçoada por conta disso. E por causa que eles estavam perdendo muito essas coisas, eles começaram a lamentar-se. Mórmon, né, quando viu isso, ele se alegrou. Ele se alegrou porque ele falou: agora eles vão se arrepender e vão se voltar para o Senhor. Mas isso não aconteceu. Realmente não aconteceu, tá bom? Ele chegou a ficar feliz com isso, mas não aconteceu. Ele diz aqui, ó, no versículo 12: e aconteceu que quando eu, Mormon, vi as suas lamentações e seu pranto e sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim, conhecendo as misericórdias e longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que eles seriam misericordioso com eles, para que se tornasse novamente um povo justo. Porém, o arrependimento que eles estavam aqui era por perder as coisas que eles tinham e não se arrependendo de seus pecados. Observe aqui no versículo 13. Mas eis que esta é a minha alegria foi vã, ou seja, ele se alegrou ali, né, por um momento, mas foi vão, porque aí ele percebeu que o arrependimento deles não era sincero, tá bom? Porque o seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Pelo contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhe permitiria deleitar-se continuamente em seus pecados. Então aqui fala que o arrependimento deles era o pesar dos condenados, daqueles que estavam fazendo coisa ruim, que o Senhor não permitia eles ficarem se mantendo no pecado. E por isso, né, que eles estavam lamentando-se por conta da iniquidade que eles tinham ali e eles não estavam conseguindo cometer essas iniquidades, tá bom? Aqui, eu separei aqui, ó, Coríntios, 2 Coríntios 7, versículo 10, que fala da tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus opera um arrependimento para a salvação. Aqui o arrependimento deles era por perder os bens materiais dele, né, e não um arrependimento para a salvação. Vamos lá, versículo 14 diz assim: e eles não se achegavam a Jesus com o coração quebrantado e espírito contrito, amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Não obstante, lutavam com as suas espadas por sua vida. Então, aqui, quando diz que eles amaldiçoavam a Deus, é que eles colocavam a culpa em Deus pela situação que eles estavam vivendo. Mas, na verdade, eles que não estavam guardando os mandamentos e trouxeram esses mal sobre eles mesmos, tá bom? Aqui essa parte que fala aqui, ó, lutaram com suas espadas por sua vida, né? Aqui é uma questão um pouco egoísta, né? Que eles estavam pensando só em si mesmo, tá bom? Lutando por suas próprias vidas ali. Aqui a questão, a gente pode comparar lá com Alma, capítulo 46, versículo 12, que quando Moroni ergue lá o estandarte da liberdade, ele fala a causa da luta ali que eles estavam tendo, né? E lá ele fala que era em lembrança de nosso Deus, em defesa de nossa religião. Ele coloca lá em defesa da nossa liberdade, de nossa paz, de nossas esposas e de nossos filhos. Então essa era a causa da luta que Moroni havia travado antes ali. Já a gente observa aqui que eles não, o povo de Nefe nessa época aqui estavam lutando apenas pelas suas próprias vidas ali, tá bom? Não tinha uma causa, era um rebelde sem causa, né? Vamos colocar assim. Vamos lá. Então a alegria de Mormon foi embora, né? Ele percebeu ali que foi embora quando ele percebeu que o arrependimento deles não era sincero. Então, vamos ver aqui como que ele se sentiu. Do versículo 15 aqui diz assim, ó: e aconteceu que a tristeza me voltou e vi o passado dia, que era passado o dia da graça para eles, tanto física como espiritualmente. Então ele fala que a tristeza voltou. Lembra que ele falou que se alegrou, né, quando eles estavam lamentando, porque pensou que eles iam se voltar para Deus, né? Mas apesar disso, não, eles pegaram e o lamentar dele era pelas coisas que eles estavam perdendo, tá bom? E não uma tristeza segundo Deus. E aí então Mormon ficou triste novamente porque ele percebeu que o dia da graça se passou para eles. Por que acabou o dia da graça ali para eles? Diz aqui, ó: porque vi milhares deles caído em franca rebelião contra Deus e amontoado como estrumes sobre a face da terra. E assim 344 anos haviam se passado. Então,
Aqui, quando ele fala que a graça passou, foi justamente porque eles morreram numa condição de, de rebelião contra Deus, tá bom? E esta vida é o tempo de nós nos prepararmos para encontrar Deus. Então, o fim da vida deles terminava ali com a guerra e eles não estavam preparados para encontrar-se com o Senhor ali, tá bom? E aqui também falou, né? Ele falou que esses corpos que eram mortos ali, né, ficavam amontoados como estrumes sobre a face da terra. O que significa estrume, né? É fezes de animal. Não serve para nada ali. Então, quando fala que eles eram como estrume, é porque a vida do amigo do outro não valia nada para aqueles. Né? Esse é o sentido aqui, né? Tal iniquidade que eles estavam. Vamos lá para versículo 16 em diante aqui. Vou ler do 16 ao 19, e aí eu finalizo a mensagem por hoje, amanhã a gente continua. Do 16 ao 19 aqui, eu gostaria que chamar a atenção na questão aqui que Mormon, ele está vivendo numa sociedade completamente iníqua. E apesar de todos ao seu redor estarem iníquos, ele estava sendo justo, ele seguia Deus, ele buscava Deus, ele tentava fazer com que o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. Então, mesmo em meio a grandes iniquidades em nossa volta, nós podemos ser fiel ao Senhor, tá bom? Então, vamos reparar isso aqui no versículo 16 em diante. E aconteceu que no 30º, 45º ano os nefitas começaram a fugir dos lamanitas e foram perseguidos até chegarem à terra de Jazão. E antes que fosse possível detê-los em sua retirada. Ora, a cidade de Jazão ficava próxima à terra de onde Amaron depositava os registros para o Senhor, a fim de que não fossem destruídos. E eis que eu fui, de acordo com a recomendação de Amaron, e retirei as placas de neve, e fiz um registro conforme a recomendação de Amaron. E nas placas de neve fiz um relato completo das suas iniquidades e abominações. Mas nessas placas abstive-me a fazer um relato completo de suas iniquidades e abominações, porque eis que desde que eu pude me entender dos costumes dos homens, tive diante de meus olhos uma cena contínua de iniquidade e abominações. Então, aqui cita, né, que ele foi lá buscar as placas que Amaron avisou a ele onde estava, e ele pega e ele faz um resumo detalhado dentro das placas de neve. Só que essas placas que ele está escrevendo aqui, que é as placas de Mormon, ele faz um resumo, mas não tanto detalhado, né? Ele fala de coisas horríveis, né, que nessa guerra que estava acontecendo entre lamanitas e nefitas. Então ele fala que não escreveu aqui, porém ele manda uma carta, né, para o filho dele relatando como está a parte da guerra na parte que ele está ali. E aí ele conta dessas atrocidades e o filho dele, Moroni, ele vai colocar essa carta como registro e vai falar da grande iniquidade que os nefitas estavam. A iniquidade entre os nefitas estava pior do que os lamanitas, né? Para ver aqui a situação, tá bom? Aqui, o interessante aqui é que ele fala que desde quando ele conheceu o costume dos homens, né? Aqui na nossa língua eu diria assim, desde quando eu me entendo por gente, né? Desde quando ele percebeu a maldade no coração das pessoas ali, ele teve diante dos olhos cenas de contínua iniquidade e abominações. Veja que Mormon, ele cresceu dentro de um ambiente de guerra, né? Desde os 10 anos de idade ali, com 16 anos se tornou comandante do exército nefita ali. Então ele viveu e viu muitas cenas de guerra. A gente observa o seguinte, que nós temos que tomar cuidado com certas coisas que nós assistimos. Eu nem estou falando de coisas pornográficas, eu estou falando aqui, claro, coisas pornográficas também não devemos ver. Mas aqui a questão é a seguinte, vamos colocar aqui um jornal, né? Você assiste aí o jornal aí e toda vez vai passar uma cena de crime e você fica chocado com aquilo. Mas toda vez que passa uma nova cena de crime, aí você fala, nossa, você vai ficando calejado, você vai vendo tudo aquilo e achando já normal, né? Já não se assusta tanto como se assustou da primeira vez. Então a gente tem que tomar cuidado para não perder a sensibilidade. E é isso que Mormon faz, ele está em meio à guerra, mas ele não perde a sensibilidade dele. A sintonia com Deus é a mesma com ele, tá bom?
Então ele continua aqui, mesmo em meio aos iníquos, ele continua se mantendo puro ali. Versículo 19, para finalizar, diz assim: Ai de mim por causa de suas iniquidades, porque meu coração se tem enchido de tristeza em virtude de suas iniquidades, e em todos os seus dias. Não obstante, sei que serei salvo no último dia. Isso aqui eu gostei muito, né? Porque Mormon, apesar de viver ali num contexto de guerra, o foco dele não é ao redor dele, as iniquidades que está acontecendo ao redor dele. O foco dele é em Deus. Ele olha para cima. Ele não se preocupa tanto com o presente, o estado presente, e nem com o estado passado, que já passou. Mas ele está olhando para cima. Ele está olhando para frente, um reino glorioso que Deus tem a promessa para todos nós. E é essas palavras, né, que ele finaliza aqui no versículo 19, né? Eis que eu serei elevado no último dia. Ou seja, em meio a toda essa confusão, iniquidade, pecado, ele sabe que a recompensa dele não é nessa terra. Então ele não vai se sujar com esses pecados, tá bom? Então para nós nos mantermos puros no mundo iníquo, né? Eu quero até fazer uma dinâmica aqui, compartilhar com vocês. Mas deixa eu compartilhar alguns versículos antes aqui, né? Aqui. Eu vou fazer uma experiência aqui, que é um papel seco, colocar embaixo da água e ele vai sair seco novamente. Assim como o Mórmon, ele estava em meio à iniquidade, tá bom? Mas ele não se contaminava com essa iniquidade, tá bom? Então eu vou fazer essa experiência aqui. Mas antes eu vou ler aqui, ó, João 17, versículo 15 diante, o próprio Salvador dizendo assim: Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Em que sentido não pertencemos ao mundo? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e diante, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo são a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não é do Pai, mas é do mundo. Então, amar as coisas do mundo, tô fora. Pecado do mundo, tô fora. É isso. É viver no mundo, mas não se contaminar com os pecados do mundo. Vamos lá para finalizar a mensagem aqui, fazer a experiência do papel seco embaixo d'água, tá bom? Então, vamos fazer o simbolismo aqui. Deixa eu pegar aqui Aqui eu peguei uma tigela aqui com água, tá bom? Para fazer essa experiência. Então, eu vou colocar um papel aqui dentro, né? E ele não vai se molhar. Então, eu estou usando as duas mãos aqui. Vou pegar um papel desse aqui, tá bom? E aí, como que eu vou fazer para esse papel entrar ali e não se molhar, né? É bem fácil, dá para fazer em casa com as crianças, na primária, quando for ensinar também, eu acho bem interessante. Você pode pegar um copo, né, ou uma xícara menor, pega o papel e aí você põe dentro da xícara, tá bom? Então, o papel tá lá dentro, sequinho. E aí agora você pega a água, deixa eu ver se eu posiciono aqui direito, peraí, para dar para ver na câmera. Aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, o papel seco, vou pôr debaixo da água. Aí, tá completamente embaixo da água o papel, tá bom? Então aqui simboliza o quê? Em meio à iniquidade, a pessoa não se contaminar, tá bom? Então é isso que significa. Vou tirar aqui o papel. Vamos ver se ele continua seco. Peraí, eu tô com a mão só aqui agora, deixa eu... Peraí, tomara que não deu ruim aqui. Eu vou derrubar essa tigela aqui, minha esposa vai me bater aqui. Deixa eu arrumar aqui. Coloquei na mesa aqui. Vamos lá, vou pegar o papel aqui agora. Essa água que está escorrendo é por baixo do copo, né? O conceito aqui é que o copo virado para baixo vai manter ar aqui. Então o papel, teoricamente, vai estar seco. Vamos pegar aqui. Aqui está o papel. Minha mão que está molhada aqui, né? Por causa do copo. Mas o papel, ele está seco. Entendeu? Então dá para fazer essa experiência. O papel está seco
se manteve seco. Então a experiência deu para entender aqui. É melhor pegar um copo um pouquinho maior, colocar o papel mais lá no fundo para não o ar não pegar bem ali na água, tá bom? Então, mas é essa a experiência. E é assim que nós vemos Mormon. Mormon ele está no meio da iniquidade, mas ele não se mancha com essa iniquidade. E assim somos nós. Mesmo que o mundo esteja em decadência, caindo, indo para o pecado, nós devemos ir avante, olhar para o céu, pensar celestial, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.